Olá, pessoal. Nas aulas anteriores, instalamos e configuramos o VS Code e criamos também um projeto do zero. E depois desse processo de criação, a gente integrou algumas ferramentas e fez com que a execução do servidor ela acontecesse de forma automatizada, dentro do próprio ambiente de desenvolvimento. Então, nessa aula de hoje, a gente vai fazer um processo semelhante, mas um pouco diferente, né? Na forma como a gente parte a partir de um projeto pronto. No caso aqui, a gente não vai criar um novo projeto. Nós vamos partir de um projeto que já existe, que é o projeto da clínica. Lá no início do processo de instalação do VS Code, quando a gente estava seguindo as etapas de instalação, tinha uma janela, né, que eu pedi para vocês marcarem essas duas opções, né? Então, nessa aula de hoje, eu também vou estar mostrando a vocês qual é a utilidade dessas duas opções dentro do escopo dessa aula. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, adicionar ação abrir com code ao menu de contexto de arquivo do Windows Explorer. Então, o VS Code, ele gera um arquivo de contexto. E esse arquivo de contexto, ele pode gerar para cada projeto. E aí, quando eu quiser abrir aquele projeto, eu posso partir desse arquivo de contexto. Porém, eu posso também abrir a partir de um diretório. No caso, o diretório de um projeto. Como a gente vai ver aqui. Então, um exemplo desses recursos é esse aqui, ó. Quando eu clico com o botão direito sobre clínica, a gente tem à nossa disposição, ó, essa opção, abrir com code. Se nós não marcássemos essas opções, essa opção aqui não ficaria disponível. Então, eu teria que abrir o Visual Studio Code, ir lá em arquivo, abrir diretório. Então, seguir todo um processo. Então, aqui fica mais simples quando a gente marca essas opções. Então, eu posso, dentro do próprio diretório, se aqui é o meu projeto, né, ó, aqui dentro tem os arquivos do projeto, né? Então, eu posso clicar com o botão direito aqui, selecionar abrir com code, e ele já abre, né, todo o projeto para mim. Só que aqui eu preciso verificar se os pacotes eles estão instalados. Então, eu venho aqui no recurso Python, eu já mostrei nas últimas aulas. Vou acessar aqui o ambiente virtual e quero ver quais são os pacotes instalados. E aqui ele somente listou o pip. Então, a gente vai precisar estar instalando o Django para que o nosso projeto funcione, porque o nosso projeto é um projeto Django. Então, como é que eu faço para instalar o Django? Então, aqui, ó, dentro da minha Venv, vou abrir o terminal. Posso dar aqui um pip list para listar os pacotes. Observe que só tem o pip instalado. E vou instalar o Django. Pip install Django. Finalizou a instalação. Só que existe um outro pacote que nós usamos na nossa última aula. Vou mostrar para vocês. Dentro do nosso arquivo de views, eu instalei o pacote User Agents. Esse pacote aqui foi para manipular, né, a string que carregava as informações sobre
os metadados da requisição, né? Então, eu vou precisar estar instalando também esse pacote, senão meu código não vai funcionar. Ele está fazendo uma importação aqui de um recurso desse pacote, então eu preciso estar instalando ele. Ó. Não foi possível resolver a importação user agents. Então ele já faz a verificação aqui na IDE. Então eu posso copiar aqui e aqui no meu terminal posso dar um pip install e colocar o nome do pacote. E ele já fez a instalação. Observe que a mensagem de erro já sumiu. Ele já reconhece aqui o pacote. Então, meu código está funcional. Eu posso, aqui dentro do terminal, né, do ambiente virtual, tentar executar o servidor de forma manual. Como é que eu faço isso? Observem que eu estou dentro de clínica, vou dar um ls, e aqui nós temos o arquivo manage.py. Vou executar aqui esse arquivo, Python. E ele executou o meu servidor. Só que eu não quero fazer essa execução de forma manual. Eu quero fazer com que o meu servidor ele execute aqui dentro, tá? Nessa área de executar e depurar. Vou clicar nessa área. Aqui eu vou criar o meu arquivo de configuração. Esse processo eu mostrei na nossa última aula, mas eu vou estar refazendo aqui para esse projeto que eu abri e que eu já tinha. Então, vou adicionar as configurações, selecionar o depurador do Python e o depurador, no caso, do Django. Aqui ele pede para inserir o caminho para o manage.py. Vou selecionar o arquivo da lista. Vou inserir o caminho procurando o arquivo. Então, vou selecionar aqui o manage.py e ele já cria para mim o arquivo de configuração. Se eu salvar esse arquivo de configuração aqui, ele já permite que eu possa estar fazendo a execução desse servidor. Só que eu não quero executar o servidor na porta 8000, que é a porta padrão. Eu quero executar o servidor na porta 80. Então, eu vou fazer aquela mesma configuração que nós fizemos na nossa última aula. 0.0.0.0. Então, isso aponta para qualquer endereço de IP da máquina, seja ele um IP de loopback, seja ele um IP local, de uma rede local, ou um IP público, caso eu esteja dentro de uma zona DMZ, que é a zona desmilitarizada. Aqui eu vou colocar a porta 80 e vou salvar. Posso fechar esse arquivo de configuração e vou estar executando aqui o meu servidor. Está processando. E aí ele fez a execução de forma perfeita, né? Está tudo funcionando. Então, a nossa clínica, agora, o nosso projeto da clínica, para ele funcionar, basta apenas a gente clicar nesse botão, tá? Então, é isso. Poderia também, antes de finalizar essa aula, somente mudar aqui as configurações dos settings. E em hosts permitidos eu posso colocar o meu endereço de IP. No caso, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão digitar cmd. E dentro do prompt, vocês vão colocar o comando ip config. Ou, se vocês estiverem no Linux, if config. If config no Linux
IP config no Windows. E aí vocês vão pegar o IP da máquina de vocês, local, e vão estar inserindo aqui. Esse IP é da rede local da minha residência. Quando eu estou no instituto, eu entro na rede local do instituto. Então, eu uso um outro endereço IP. Então, eu sempre vou ter que estar fazendo esse ajuste, né? Para que o meu serviço rode em ambientes diferentes, né? Em redes diferentes. Mas eu vou deixar esse endereço de IP aqui, que é o da minha máquina, dentro da minha rede, da minha residência. Então, feito aí essa configuração, eu posso estar acessando, né, o meu servidor através desse endereço, 92.168.0.10, que é o endereço de IP da minha máquina na rede. Ele disse que não encontrou, né? Então, vou colocar aqui admin, /admin. Por quê? Porque nós não temos uma rota para o barra. Lá no URLs, nós temos uma rota para admin e uma rota para index, passando um parâmetro. E foi essa página, ele vai carregar essa página que a gente implementou na nossa última aula. Tá? Então, para acessar isso aqui, por exemplo, eu teria que colocar /index, /999 ou qualquer outro número aqui. Tá? Então, aqui ele pega o meu navegador, meu sistema operacional, a linguagem preferida do meu navegador, as linguagens aceitas pelo navegador. Ó, meu endereço de IP aqui, né? Meu host é 92.168.0.10, meu IP, meu sobrenome, o que são os dados que eu passei naquela variável de contexto, dados, né? Então, eu passei para o template todas essas informações e a gente, dentro do template, carregou todas elas. Ok? Então, aqui finalizo a nossa aula e até o nosso próximo encontro.